aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade da aulinha sobre o tema Davi e Golias, beleza? Só que hoje estaremos utilizando o capítulo 17, verso 50, de 1 Samuel, até o capítulo 18, 30, ok? Nessa aulinha vai ser um pouco mais diferente, porque iremos tratar de 3 temas. Claro, é Davi e Golias, que é a vitória de Davi sobre o filisteu Golias. O segundo tema, será sobre a amizade de Davi com o filho de Saul, que era Jonatas, que ele vai fazer uma aliança que vai durar por gerações. E também a parceria de Saul com Davi, que Davi começa a liderar o exército de Israel, já que ele era tipo um braço direito de Saul. E o terceiro tema é a inveja de Saul, que quando Davi começa a ganhar fama pelas suas conquistas. E Saul se revolta, já que ele era o rei, ele que devia, ok? Eu não estarei lendo completamente esses capítulos. E eu espero que vocês estejam lendo após esse vídeo, ok? Eu irei contando em tópicos e em versículos chaves. Para quem não sabe, versículos chaves são versículos onde nós lemos e entendemos todo o contexto que iremos estudar, beleza? Eu quero que vocês peguem sua Bíblia e... Já pegaram? Vamos? E agora, antes de tudo, vamos orar, né? Para o Espírito Santo estar abrindo nosso entendimento, ok? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais dia de vida. Obrigado por mais oportunidade de estarmos estudando, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor. Que meio a esse caos todo, o Senhor tenha nos guiado e nos protegido. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento da Tua palavra. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, 50. Show? Vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. Abriram? E diz o seguinte: Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Verso 51. Pelo que ocorreu, e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaixou-a e o matou, cortando-lhe a sua cabeça. Vendo os filisteus do seu herói, fugiram. Vou parar aqui. Depois desse versículo vai contar a história que os filisteus correm e vão até determinada cidade, mas eles não conseguem fugir do povo de Israel, que acaba vencendo e escravizando eles. E Davi vai para Jerusalém carregando a cabeça do Golias, já que Saul se encontrava lá. E ele entra na tenda e Saul pergunta de quem era filho. Porque antigamente você era reconhecido a sua origem, e se você era um homem de Israel, pela origem do teu pai, do seu pai, na verdade. E Davi responde: Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E a partir daquele momento, Davi fez tipo uma aliança com Saul, vamos dizer. Era tipo uma parceria. E Davi começou a visitar muito Saul. E em uma dessas visitas ele conhece Jonatas, que é o filho de Saul. E Jonatas, quando conhece ele se apaixona por Davi, pela alma de Davi, porque ele vê que Davi tinha um espírito de Deus. Era um espírito fora do comum, era algo sobrenatural. E eles resolvem fazer uma aliança que durou por gerações e ainda tem muitas histórias pra frente, mas isso é outra história. E também Saul coloca Davi como à frente do exército de Israel. E a partir daquele momento, Davi começa a guerrear por Israel. E aí vai começando a inveja de Saul, porque Davi foi ganhando cada vez mais fama pelas suas vitórias. E uma dessas vitórias deles teve uma grande festa que o povo de Israel veio se encontrar com o rei Saul. E as mulheres dançavam, cantavam, jubilavam. E elas falaram, no versículo 18, 7.
E as mulheres se alegravam e, cantando alegremente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe agradava ao extremo. A partir daí, Saul começa a ver Davi com outros olhos. Ele queria fazer de tudo para Davi cair, porque além de Davi estar sendo reconhecido, ele tinha medo de Davi. Podemos ver isso no versículo 12, que diz o seguinte: Saul temia Davi, porque o Senhor era com ele, e o espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. A partir do momento que Saul percebe que o espírito de Deus era constante em Davi, ele vê o quão forte Davi era, porque tinha a presença do Senhor. Saul sabia o quão forte era o Senhor, mas ele escolheu seguir o caminho errado. E a partir desse momento, Saul começa a tentar acabar com Davi de qualquer jeito, tentando acabar diretamente e indiretamente. Diretamente eu digo que ele queria acabar com as próprias mãos. Percebemos isso no versículo 10 do capítulo 18, que diz o seguinte: No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. E naquele momento, Saul se enfureceu e queria acabar com Davi, com as próprias mãos. E ele pega uma lança e vai contra Davi. Mas Davi consegue se livrar dessa situação. Passando um tempo, o povo foi cada vez mais amando Davi, porque Davi era um cara admirável, um homem de respeito, que tinha caráter. E o povo foi cada vez mais, além das suas vitórias na guerra. E Saul, a partir desse momento, ele pensa: não posso mais tentar matar ele, senão o meu povo se virá contra mim e irá acabar me tirando do meu trono. E ele começa a falar assim: vou tentar juntar forças com ele. Ele pensava o seguinte: que não seja minha mão que irá matar ele, mas sim as mãos dos filisteus. E a partir desse momento ele começa a planejar um plano para que uma das filhas dele se casasse com Davi, para ser genro dele, para ir na frente da guerra, que ele liderasse a guerra, porque era bem provável que a maioria das pessoas que lideravam seriam mortos, que era a linha de frente antigamente, dizia. E a primeira mulher não dá certo. Davi não consegue casar com a primeira filha de Saul. Mas aí, passando o tempo, Saul descobre que a filha dele, a Mical, está apaixonada por Davi. Ela admirava, amava Davi. E isso lhe agradou, porque podia fazer parte do plano dele. E a partir desse momento, Saul tenta convencer Davi a se tornar genro dele. Mas Davi fala assim: nossa, como um humilde servo como eu pode se tornar genro do rei Saul? E ele persistia e Davi não aceitava, e Saul chama o seu servo e pede para que vá até Davi falar isso para ele, que Saul queria muito que ele virasse, que não importasse, e Davi responde que ele não podia porque ele era humilde. E os servos voltam e comunica a Saul o que tinha acontecido. E Saul diz o seguinte: que era para Davi ferisse os filisteus, 200 deles, 200 homens filisteus, e trazê-los para ele, e ele daria a filha dele. E Davi, foi ao agrado de Davi, Davi aceitou isso. Davi foi lá e matou e trouxe ao rei. E a partir daquele momento, Davi se casa com Mical. Só que aí, Mical, eles vivem felizes, um gostava do outro, show, isso aí foi show de bola. Mas Saul, a partir daquele momento, Saul tenta acabar de qualquer jeito com Davi, mas tudo falha, porque o Senhor era com Davi. Que possamos aprender nessa história toda que o que importa é estarmos andando com Deus. O que importa é os Deus. O que importa é os bons sentimentos, que não possamos ter sentimentos ruins, apenas amor, paz, amizades. E se você sente inveja de alguma coisa, ore por Papai do Céu. Fala que, Papai do Céu, eu não quero sentir isso. É algo que vai me levar ao pecado e à perdição. E eu não quero ficar na perdição, porque na perdição eu vou longe do Espírito Santo.
E o Espírito Santo, sem nós, ele continua sendo o Espírito Santo. Mas nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Que possamos continuar cada vez mais buscando a Deus. E eu espero que vocês se cuidem. Mas espera aí, não acabou ainda não. Ainda tem a atividade da aulinha, beleza? É uma atividade fácil. É uma atividade que você tem vários sentimentos e você vai separar e conectá-los em Davi ou em Saul. E vai falar qual sentimento que cada um deles estava sentindo, beleza? Eu espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, chame nós e iremos tirar dúvida. É isso. Tchau, tchau.